Olá, boa tarde. O adolescente que pilotava sem autorização uma lancha e provocou a morte de 4 pessoas no município de Tapauá, no interior do Amazonas, foi trazido esta manhã pela Polícia Civil para Manaus. Durante o acidente, pelo menos 15 pessoas também ficaram feridas, entre elas uma criança que continua internada na capital em estado grave. O adolescente de 17 anos chegou a Manaus por volta das 7 horas da manhã. Na Delegacia Geral da Polícia Civil, ele assinou um auto de infração em flagrante por homicídio e lesão corporal. O crime aconteceu no fim da tarde deste domingo no município de Tapauá, distante 449 quilômetros da capital. Segundo a polícia, o adolescente, possivelmente alcoolizado, estaria pilotando uma lancha com aproximadamente 10 pessoas quando atingiu uma canoa com outras 13. Na colisão, 4 pessoas morreram, 2 adultos e 2 crianças. Um menino de 5 anos de idade está internado em estado grave no Hospital Infantil da Zona Leste, aqui na capital. O que está sendo apurado, a lancha não era dele, possivelmente de outra pessoa, e até então o que se tem é que ele não tinha autorização de pegar essa lancha, né? E estava com algumas pessoas, né? Então ficou ali pela orla, né? De maneira imprudente, porque ele estava possivelmente alcoolizado, né? E acabou ocorrendo essa fatalidade. Os outros passageiros da canoa sofreram apenas ferimentos leves. Revoltados, parentes das vítimas atearam fogo na lancha que causou o acidente. O jovem já foi encaminhado para a delegacia especializada em atos infracionais. Toda a cidade de Tapauá está consternada, todos estão de luto. Eu estive lá, as pessoas estão muito abaladas, estavam na delegacia em busca de informações, a cidade estava parada, como não é de costume, até o comércio estava um pouco parado, todos muito abalados com esse fato. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a criança de 5 anos passou por uma cirurgia para a correção de afundamento no crânio na noite desta segunda-feira. O menino permanece na UTI respirando com a ajuda de aparelhos. O estado dele é grave, mas estável. Um motorista supostamente embriagado perdeu o controle do veículo e caiu em um igarapé durante a madrugada de hoje, na zona oeste da capital. Durante a remoção do carro esta manhã, o trânsito ficou lento em um trecho da Avenida Brasil. O veículo foi removido por um guincho logo pela manhã. Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 3 horas da manhã. O motorista seguia no sentido bairro Centro, na Avenida Brasil, no bairro Compensa, quando perdeu o controle, quebrou o muro de proteção da calçada e caiu no igarapé. A polícia disse ainda que o motorista apresentava sinais de embriaguez. A vítima sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. No momento em que o carro era removido, o trânsito no local ficou comprometido. Um container se desprendeu do cavalo mecânico de uma carreta na tarde de hoje ao deslizar em um barranco na estrada que dá acesso ao Porto Chibatão, na zona sul da capital. Ninguém se feriu e o acidente resultou apenas em danos materiais. Por meio de nota, o Porto Chibatão informou que o veículo pertence a uma empresa terceirizada. Levantamento divulgado pelo Centro Judicial do Idoso em Brasília aponta que o Amazonas é o segundo estado da federação no ranking da violência contra idosos, ficando atrás apenas da capital federal. Uma realidade que também é resultado do aumento das denúncias que chegam aos órgãos de proteção. Já se passaram 8 anos, mas esse idoso não esquece da agressão física que sofreu dentro de casa por intolerância religiosa, segundo ele conta. Isso por leviandade, né, de um genro que provavelmente se sentiu agredido por questões apenas, religiosas, porque ele é de uma entidade, que eu segmento, e eu de outra, e eu cantando, meus hinos, e ele se descontrolou, que me agrediu. Muitas das vezes, que descontrolado, agrede. Residente da Fundação Dr. Thomas em Manaus, agora ele faz parte de uma nova família, mas lamenta os casos de agressão que se repetem com outros idosos dentro de suas próprias casas.
Na fundação, um programa foi criado para ajudar idosos vítimas da violência que cresceu nos últimos anos. O próprio convívio familiar são a maioria dos casos de violência, de agressão, de negligência. Além de apontar filhos e netos como principais agressores, estudos revelam que a violência psicológica é a que mais afeta as pessoas idosas. Pessoas que você tem uma certa estima, tem um certo carinho, né? Imagina que na terceira idade vão haver os sentimentos de gratidão, de companheirismo, de compreensão, e aí vem essas violências e vão gerar várias consequências emocionais. Os idosos podem, né, entrar num quadro depressivo. Um levantamento divulgado recentemente pelo Centro Judicial do Idoso em Brasília aponta que o Amazonas é o segundo estado da federação no ranking da violência contra idosos, com mais de 400 casos por 100 mil habitantes, ficando atrás apenas da capital federal. Os registros são de 2013. A cada ano, graças às denúncias, os casos chegam com maior frequência ao conhecimento da polícia. Acontece aqui, principalmente em Manaus, muita negligência contra o idoso, muito maus tratos, sabe? O idoso muitas vezes está abandonado pelos familiares, né? E a gente que tem assim uma família estruturada, a gente fica assim mais sensível a essas questões assim. Mas de qualquer forma, todos os crimes, né, tanto os leves, né, como os crimes graves, todos são apurados com o mesmo carinho pela Delegacia do Idoso. Os vendedores ambulantes que desde a última quinta-feira ocupavam de forma irregular uma área em frente a um shopping recém-inaugurado na zona norte da capital foram retirados esta manhã pela Secretaria Municipal de Produção, Feiras e Abastecimento. Calçada livre, bem diferente das cenas mostradas ontem no Band Cidade da mesma rua. É que as tendas foram retiradas esta manhã pela Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, mas a medida não agradou aos comerciantes informais. E ficaram de vir conversar com a gente, mostrar a lei, conversar tudinho e dar um prazo pra gente, notificar e dar um prazo pra gente. E chegaram aqui com a polícia já, com todo mundo já desmontando as casas, tá entendendo? Com maior ignorância, tá entendendo? E o seu Paulo nos prometeu que viria conversar com a gente. Segundo uma lei complementar municipal desse ano, é proibido instalar comércios informais a menos de 200 metros de shoppings, entre outros estabelecimentos. Os comerciantes no local foram orientados a escolher outro lugar para vender os produtos e regularizar a situação com a prefeitura. Havendo realmente condições deles trabalharem ali, então eles vão receber uma autorização provisória até a definitiva acontecer. Para que isso aconteça, eles precisam levar essas fotos, identidade, CPF, título de eleitor e comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Não pode ter realmente pendência com a justiça. E também já está havendo um estudo quanto à questão da cobrança de multas se eles começarem a trabalhar em local não adequado. Para os que vendem comida, é preciso ainda uma autorização da Vigilância Sanitária e carteira de saúde. Quase 50 comerciantes já concordaram em se organizar. Ninguém quer bagunça também, né? A gente quer a nossa cidade limpa e bonita, né? Boa higiene para atender nossos clientes, né? Para a gente trabalhar tem que ser bom, né? Tem que ter um local limpo, né? E tem que saber trabalhar com os clientes. Apenas complementando que, segundo a Sempab, eles já haviam sido notificados na semana passada. As mensalidades das escolas particulares em Manaus vão ficar em média 17% mais caras em 2015 e muitos pais já foram surpreendidos com o reajuste na hora da matrícula. Luciana já fez as contas. O reajuste na mensalidade na escola do filho de quase 17% vai pesar no orçamento. Complica bastante o orçamento, porque, na verdade, assim, você faz um planejamento e você sabe que hoje em dia é muito complicado, as escolas cada vez mais caras. Mas, segundo a gerente de vendas, para garantir a qualidade da educação do filho é preciso esforço.
Infelizmente a gente fica um pouco refém, porque você quer dar a melhor educação para o seu filho, você se esforça, a gente trabalha às vezes até de manhã, de tarde, de noite, para dar a melhor educação para o seu filho, só que cada ano as escolas vêm fazendo aumentos cada vez mais abusivos. Os pais precisam mesmo estar atentos ao cálculo e podem ter acesso à relação de gastos da escola, que deve fornecer as informações. Uma dica é que os pais com 2 ou mais filhos matriculados na mesma instituição peçam descontos. De acordo com o presidente dos estabelecimentos de ensino privado do Amazonas, os percentuais de reajuste dependem das planilhas de cada estabelecimento. E esses valores, essas anuidades, são estabelecidas em planilha de custos. Então, a escola considera dentro dessa planilha a variação de custeio administrativo, por exemplo, do materiais os mais diversos, serviços públicos como energia elétrica, água, telefone, considera o reajuste salarial dos professores. Os gastos também podem levar em conta novos investimentos educacionais. Considera a implantação de projetos novos que impactam em aumento de custos. Então, existe uma série de fatores que são considerados pela escola, pela instituição, na sua planilha de custos, para que ela consiga encontrar e definir o seu valor, a sua anuidade para o ano seguinte. O reajuste vale para matrículas e rematrículas para 2015. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também no interior. Em Barcelos, a quarta-feira terá muitas nuvens, com possibilidade de chuvisco. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. Em Boca do Acre, o tempo fica instável e também a previsão de chuva isolada, mínima de 24 e a máxima chega aos 30 graus. Já na capital, a previsão é de tempo fechado, com chance de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Agora uma dica de oportunidade de trabalho dentro das Forças Armadas. A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para serviço militar na condição de oficial temporário, com vagas aqui no Amazonas. E quem traz as informações ao vivo é o repórter Israel Ayasser. Muito boa noite para você, Israel. Até quando podem ser feitas essas inscrições para esse processo seletivo? Muito boa noite, Rosimara. Boa noite a todos que acompanham a programação do Band Cidade. As inscrições vão até o dia 15 de dezembro e são destinadas a pessoas com nível superior, a candidatos com nível superior. Agora, quem vai trazer os detalhes para a gente, só lembrando também, Rosimara, que o salário varia entre R$ 5.000 e R$ 6.500. Quem traz os detalhes é a primeiro-tenente Luciana Amorim. Muito boa noite, tenente. Quantas vagas disponíveis e quem pode participar? Boa noite. São 24 vagas ao todo e quem pode se inscrever são pessoas de ambos os sexos, na idade compreendida entre 18 e menos de 45 anos de idade no ano de incorporação. Agora, as áreas das vagas são para que área de formação? Nós temos diversas áreas, na área de saúde, área técnico-magistério e de engenharia. Onde pode ser feitas as inscrições? As inscrições podem ser realizadas no próprio comando do 9º Distrito Naval, situado ali na rua Bernardo Ramos, sem número, Ilha de São Vicente, centro, bem próximo ao Paço Municipal. Tem vagas para Manaus interior, né? Exatamente. Nós temos esse ano 2 vagas para o município de Tabatinga, para servir ali na capitania fluvial de Tabatinga. Quanto tempo o oficial vai poder permanecer na Marinha? O oficial temporário pode permanecer até 8 anos. Lembrando que o nosso aviso de convocação está no site www.mar.mil.br/9DN. Perfeito, muito obrigado. Rosimara, volto com você.
Na escola, sofrer humilhações e constrangimento de colegas ou de professores hoje é chamado de bullying. Já no ambiente de trabalho, situações como essa podem caracterizar assédio moral. E essa relação de conflito, geralmente entre chefes e subordinados, pode estar relacionada à necessidade de aumentar a produtividade, competição exagerada, metas difíceis de se alcançar e tentativa de forçar um pedido de demissão. Mas é preciso cuidado para não confundir uma exigência profissional com um caso de perseguição pessoal. Já o trabalhador que realmente for vítima de assédio deve buscar ajuda. O assédio moral sofrido pelo chefe teria começado há 2 meses. A enfermeira denuncia que chegou até ser trancada em uma sala e os momentos de aflição e agonia são lembrados até hoje. Ele me agrediu verbalmente várias vezes, não foi só uma. Eu virava piada quando eu entrava para trabalhar e era chamada lá para trás. Às vezes ele mandava a gerente me agredir até lá no corredor, na frente dos meus amigos e dos pacientes. Ele chegou ao cúmulo mesmo esse ano. Aí ele teve uma crise lá. Aí foi essa vez que ele me chamou e disse que eu era uma delinquente, uma comedora de ovo. Nesse outro concurso que teve agora, eu passei novamente. Aí ele me fez uma ameaça. Disse que se eu não ficasse bem caladinha, ele ia dar um jeito de que eu não apossasse dessa vaga, que eu passei com esforço estudando. Um drama também compartilhado por esta outra enfermeira. Ela conta que foi prejudicada após pedir uma licença especial para cuidar do pai doente. Segundo ela, ao retornar para trabalhar, foi informada pelo diretor da unidade que não fazia mais parte do quadro de funcionários. Eu me sinto constrangida, é uma situação difícil, gente, é difícil. Falta de respeito com os funcionários públicos, não respeitam a gente já é mal remunerado, é uma situação difícil. Nem o nosso sindicato não faz nada por nós, o nosso sindicato a gente paga ele é omisso, que poderiam fazer alguma coisa contra essa situação e não fazem. De acordo com as vítimas, o acusado pelo assédio moral é diretor dessa unidade de saúde do estado, localizada na zona oeste de Manaus. Procurado por nossa reportagem, ele não quis gravar entrevista. Antônio Carlos Nossa é bioquímico e ainda, segundo as enfermeiras, estaria sendo negligente ao não liberar a quantidade exata de medicação para os pacientes. A psicóloga alerta que casos como esses são comuns no Brasil, do que se imagina não só no serviço público, mas também em empresas privadas. Os bancários são os maiores vítimas do assédio moral e, para evitar esse tipo de agressão, o melhor remédio é manter distância do agressor. Você, se já tiver algum trauma recorrente ou estiver sofrendo psiquicamente de alguma doença de cunho emocional, esses problemas, essas humilhações, esse ambiente opressor de trabalho que você está vivendo, vai passar a desencadear outras doenças que outrora você não tinha. Já este advogado lembra que o assédio moral no ambiente de trabalho é considerado crime e pode resultar em processo. Mas para isso a vítima precisa reunir o maior número de provas contra o agressor. Que qualquer coisa pode ser considerada assédio moral, desde que tenha a finalidade de minar a pessoa, de minar psicologicamente a pessoa para fazer com que ela saia do trabalho. Então, uma simples brincadeira, desde que passe do ponto em que eu tolero o normal, outras pessoas poderiam tolerar, mas isso também pode ser assédio moral. Entre as atitudes no ambiente de trabalho que podem configurar assédio moral estão delegar tarefas impossíveis e metas muito altas, passar trabalhos que o funcionário não saiba realizar, isolar a pessoa, esconder informações da pessoa que poderiam ajudar na promoção, sobrecarregar o funcionário, deixar o funcionário ocioso sem qualquer tipo de trabalho. As telas que protegiam as palmeiras que ficam em frente a um condomínio da Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul da capital, foram retiradas esta tarde pelo Corpo de Bombeiros.
As telas das 16 palmeiras que ficam em frente a esse condomínio na Avenida Efigênio Salles começaram a ser retiradas pelo Corpo de Bombeiros na tarde de hoje. A determinação do IPAAM foi um alívio para esta professora, uma das organizadoras do ato realizado no último fim de semana, para protestar contra a morte de 200 periquitos na última quinta-feira. Desde da quinta-feira, que foi quando a gente veio ver as aves mortas, a gente não vive direito, tá pai e mãe, todo mundo estressado, porque a gente tá todos os dias vindo aqui recolher aves, né? É importante dizer isso, desde a quinta, não tem um dia que os ativistas não estejam aqui. Então todos os dias a gente consegue salvar algumas aves ainda, que a gente encontra, né, caídas por aqui. Então hoje a gente está muito otimista, a gente tem só a agradecer a todo mundo que ajudou, porque é um grande capítulo, né? Uma luta que já é de antes de 2012, que foi quando essas telas foram postas. De acordo com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, a retirada das telas tem o objetivo de evitar que mais aves morram ou tenham dificuldades de pousar nas palmeiras. A decisão de se retirar as telas dessa palmeira, né, foi para evitar que mais animais, né, possam vir a óbito, morrer por causa desse tipo de método. Então, assim, agora nós vamos esperar que o condomínio apresente para a gente uma outra alternativa, né, que seja menos danosa à fauna. Já o laudo que vai apontar a causa da morte dos pássaros deve sair em 15 dias. Nós vamos saber se houve algum tipo de envenenamento nesses animais. Coletamos também pedaços das telas para fazer os exames toxicológicos. Ao que tudo indica, os pássaros que sobreviveram parecem voltar ao seu lugar de origem. Agora o futebol. O Nacional anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral esquerdo Jefferson Silva, que se une aos 18 jogadores já pré-contratados para a temporada 2015. O jogador, que já teve passagens pelo Fortaleza e Náutico, também jogou em clubes da Europa. O novo elenco, que já começa a treinar no próximo dia 15 de dezembro, vai reforçar a equipe comandada pelo técnico Sinomar Naves em 4 competições no ano que vem. A primeira delas será a Copa Verde, que reúne times das regiões Norte e Centro-Oeste, exceto Goiás, além do estado do Espírito Santo. A estreia do Nacional na competição será no dia 8 de fevereiro. O Nassa também vai disputar os campeonatos amazonense e brasileiro pela Série D, além da Copa do Brasil. De acordo com a direção do clube, a meta do Leão da Vila em 2015 é subir para a Série C do Brasileirão. O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.